Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Na verdade, esse programa é um programa de trilogia analítica, da ciência trilógica, que foi desenvolvida pelo psicanalista e cientista Dr. Norberto Kepp. Ele é autor de mais de 50 livros sobre o assunto de psicanálise e nós temos, inclusive, duas faculdades, né, uma presencial e uma EAD, que tem todos os cursos com essa noção psicanalítica integral de Kepp, de psicossociopatologia, em todos os cursos, todos eles, tem a visão de como a mente do ser humano, como a doença psíquica e a doença social, ela interfere em todas as áreas do conhecimento, em todas as atividades do ser humano. Isso eu considero, e os próprios avaliadores do MEC consideram isso como uma inovação na educação sem precedentes, né? Que é a única faculdade que tem aplicado a psicanálise integral, a psicossociopatologia em todos os cursos, todos. Bom, então hoje nós estamos aqui para falar de algo que afeta diretamente a todos nós e a você, que são os males do coração. Pois é. Então, não é só aquilo que se pensa normalmente, uma pessoa que sofreu infarto, a outra que teve uma troca de ponte de safena, a outra não sei o quê, o marca-passo, a outra isso, outra aquilo, uma questão cardiovascular. Não é só isso, não. Nós estamos falando da onde vêm esses males. E quando nós falamos sobre isso, eu acho que todos vocês já viram, muitas vezes, o coração de vocês parece que dispara, né? Então vê uma coisa que te dá muito medo, ou alguém que você ama muito, ou amor na infância, na adolescência, o coração disparava, as faces ficavam avermelhadas ou brancas, no caso do susto. Então, em crises de ódio, a pessoa fica vermelha, parece que vai ter um ataque, muitas vezes tem mesmo. Então, a relação que existe entre as nossas emoções do dia a dia e o nosso funcionamento cardíaco e cardiovascular. Todas as nossas doenças cardiovasculares vêm das nossas emoções, com absoluta certeza. E isso se verifica até nos eletrocardiogramas, nos exames todos, porque as nossas emoções, nossos pensamentos são energia. E a energia é o que move o nosso coração, ou que para, dependendo do tipo da energética que nós estamos sentindo. Hoje, Dr. Kepp, temos aqui a doutora Julieta Villarreal, e que faz essas pesquisas juntamente com o Dr. Kepp no nosso departamento de psicossomática. Então, eles vão aqui hoje tentar mais ou menos trazer para vocês, tentar fazer uma linguagem simples, porque é muito complexo, como que acontece da emoção passar para o coração e para o cérebro, e para todo o organismo, e pode levar à saúde, vida longa ou à morte precoce. Então, é importante lembrar o seguinte: a medicina trata mais do aspecto orgânico. A questão psicossomática é muito pouco tratada, porque é claro, né, a psicossomática trata da vida psíquica, trata praticamente da alma e da influência que existe a alma, as emoções, os sentimentos com a vida orgânica. Então, quando a pessoa tem um problema qualquer assim no corpo,
aquele problema a gente pode dizer que veio da alma, que o que está doente mesmo primeiramente é a alma, né? E principalmente na questão dos vícios. Eu gostaria de mostrar lá a ira, que é um problema assim, fundamental que atinge o corpo. E note, né? O indivíduo furioso com uma arma na mão, pronto para atacar o próximo. Então, isso se chama, né, paranoia. É o indivíduo paranoico que vê o problema fora. E então, existem os chamados vícios. A ira, a questão da avareza, o indivíduo fechado, com o dinheiro que tem, com as riquezas que tem e que não ajuda ninguém. Então, o que acontece nesse caso, né, da ira e da avareza? O indivíduo se contrai com medo de perder o dinheiro que tem, ou então com raiva do semelhante. E tem também, né, o outro elemento que é chamado a questão da soberba, né? O que é o indivíduo soberbo? É o indivíduo que se coloca acima e ele não admite diálogo com ninguém. Ele tem uma ideia e acha que a ideia que ele tem é tudo que existe, que não existe mais do que essa ideia que ele tem. Que a ideia que ele tem é que tem que predominar. Então, se outro indivíduo traz uma outra ideia, ele entra em choque. E aí o que acontece, né? Esse choque atinge o corpo da pessoa. E aí começam as doenças. Então, os fatores doentios vêm da soberba, vêm da inveja. O que é inveja? É o indivíduo que não admite que o outro seja melhor do que ele. Então, ele está sempre arranjando meio para diminuir, né, prestígio, a capacidade do outro. Então, a questão da psicanálise é justamente isso. A Cláudia escreveu o livro A Cura pela Consciência. Veja que interessante. O que é a consciência nesse sentido? É a percepção dos problemas que a pessoa tem. Por exemplo, a questão dos chamados, assim, pecados capitais, né? Soberba, inveja, ira, assim, questão da avareza, a gula, pessoa que vive comendo demais, que se empanturra, assim, de remédios também, quer dizer, um indivíduo que dá valor fundamental na questão, assim, vamos dizer, alimentar, né? Um indivíduo que procura o melhor alimento, que fica atrás da melhor cozinha para se alimentar e que dá muito valor ao tipo de alimento. Ou então, o que mais, né? O indivíduo na luxúria, que tem muito assim, vontade de prazer sexual, então ele gasta toda a energia através dessa questão. Isso desgasta, é claro, né, o corpo humano. Ou então, finalmente, né, a questão da preguiça, o indivíduo que não faz nada. Então, é interessante esse fato, que a ciência sempre deu enorme valor à questão do sentimento. Então, como se a pessoa que tivesse
amor no coração, então ele estaria livre de todos os problemas orgânicos, sociais, econômicos, etc. Mas não é bem assim. O mais importante na questão assim da saúde é a questão da ação, a questão do indivíduo se colocar em ação e principalmente a ação no bem, né? Não é praticando o mal, dando golpe nos outros, roubando e não aceitando o próximo e atacando. Então, se o indivíduo assim consegue controlar as suas emoções patológicas, ele começa também a ter uma vida melhor. Então, nós fizemos aqui um esquema do coração. Veja aqui, a doutora quer mostrar como é que funciona o coração. Tem duas aurículas e dois ventrículos, né? A aurícula é ligada ao comportamento externo, né? A aurícula, quer falar um pouco? Sim, doutor, que a aurícula, ela faz essa captação da energia. Então, o movimento do coração como um todo, ele depende de quanto nós estamos em sintonia com essa energética escalar. E como que nós nos sintonizamos? Através ou dos nossos sentimentos bons, aí nosso coração vai funcionar melhor. E quando nós temos essas emoções patológicas, por exemplo, a ira, aí nosso coração não funciona bem. Pode ter uma oclusão de uma artéria ou pode ter também uma arritmia. Isso que o senhor falou é muito verdadeiro. Foi feita uma pesquisa e as pessoas que têm infarto, entre 70% e 80%, elas admitem que estavam com muita raiva minutos ou dias antes, né, de ter o infarto. Então, mostra como o coração funciona, né? Tem duas aurículas lá em cima. Sim, duas aqui, à direita e à esquerda. E elas funcionam em conjunto, elas recebem o sangue e depois encaminham aqui para os ventrículos, direito e esquerdo. Elas fazem uma verdadeira sinfonia, né? Como falava o professor Salvatore Di Salvo. E aí, então, faz a troca e o envio de sangue para o corpo. Então, o coração é como o imã, né? O imã, o que faz? O imã não cria a energia. O imã recebe energia de fora e transmite. Então, o coração é igual. Isso. O César não quer falar um pouco sobre isso. Então, é importante perceber que nós funcionamos de acordo com a energia que vem de fora. Se a energia é boa, é uma energia que ajuda. Se é uma energia negativa de raiva, inveja, ciúmes, etc., prejudica. O senhor quer falar alguma coisa? Sim, então, doutor Kepp, eu estava até consultando aqui um capítulo que o senhor tem nesse livro, A Teologia da Física. No capítulo C3, o senhor fala: toda força é dupla e complementar. Então isso fica muito claro na questão do coração, que ele é semelhante a um ímã. Do mesmo jeito que o ímã tem um polo chamado polo norte e um polo sul, um polo de atração e um polo de repulsão, o coração tem um polo, vamos dizer assim, uma parte que recebe o sangue e a outra parte que manda o sangue para o organismo. Então é sempre uma bomba que recebe e emite, recebe e emite. Foi baseado neste princípio que a gente fez esse ventilador com o Kepp Motor, porque o Kepp Motor, motor baseado nessa teoria, foi desenvolvido assim. Ele tem ímãs que funcionam como o coração. Ele recebe energia e emite para o ambiente. Recebe energia e emite de novo para o ambiente. Então, ele é um motor orgânico que funciona exatamente como o coração. Então, é um motor saudável, inclusive,
porque o processo é natural, é um processo magnético. Então a gente pode dizer que o coração é o órgão mais magnético do organismo. Então, a gente tem que falar o seguinte, né? Que o primeiro elemento que surge, assim, é praticamente esse elemento do coração, né? A doutora quer falar alguma coisa? O primeiro órgão a se formar no embrião é o coração, justamente porque ele faz essa captação. E aí vai enviando, né, essa informação energética para que o embrião possa se desenvolver de uma forma saudável. Então, se a pessoa é equilibrada, tem calma, se está bem com os outros, né? Se não é briguento, quer dizer, se não tem aqueles 7 pecados, como chama-se na teologia, pecados capitais, então a pessoa faz o coração funcionar bem. Porque senão, eu quero mostrar aí o sangue de uma pessoa irada. Veja como é. Olha lá. A Índia quer falar, Índia? Sim, Dr. Keppe, sangue é diretamente conectado com nossas emoções. A gente faz muita pesquisa de muitas pessoas que bem conhecidas e nós percebemos que pessoas que estão em ação, com uma mente calma, sempre têm um sangue bom, mas pessoas com ira, censuradas e irritadas como os outros, as que perdem a ressonância como Criador, e o sangue fica assim, muito juntada, muito deformada por causa da perda de ressonância com o ser divino. A gente pode dizer o seguinte, né, Inge? O ser humano, ele é livre, né? Mas ele não é livre para fazer o mal. Não. Ele só é livre para fazer o bem. Se ele usa, por exemplo, a sua energia para praticar o mal, o que é o mal, né? Por exemplo, a soberba, o indivíduo soberbo que não ouve ninguém, o indivíduo que acha que ele é que sabe tudo, ele que tem toda a verdade. Então ele não ouve nenhuma prosa assim que não seja de acordo com o que ele pensa. Então, a soberba é uma atitude fundamental que até dizem, né, que é o problema fundamental que fez o Lúcifer, o anjo assim, louco, né, abandonar o céu. Então, a soberba é que torna, vamos dizer, o indivíduo pior. É o pior defeito que existe. Então, a soberba é que leva o indivíduo às piores doenças. Por quê, né? Porque ele não estabelece contato com a realidade. Veja novamente aqui a estrutura do coração, né? A importância, porque o coração é geralmente o que funciona assim, através do sangue que emite para o corpo, né? Não é o cérebro o principal elemento, né? A razão. Essa questão de razão e emoção, sentimento e razão, não é questão que a razão é perfeita. Aliás, não existe uma razão que não tenha também sentido, sentimentos, né? Que não tenha patologia. Então, o importante no ser humano é, mostrando aqui o coração, é o funcionamento cardíaco. Então, no funcionamento cardíaco, se o indivíduo tem uma conduta
moderada, se não tem uma conduta assim de raiva, de inveja, uma atitude assim muito ruim, funciona bem. Então veja, assim no coração, né? A doutora não quer falar, aqui em cima são as aurículas, né? Eu queria falar aqui deste gráfico da energética, né? Como ela é captada aqui pelo coração e ela vai sendo transmitida, né, para o coração como um todo, primeiro aqui em cima e depois aqui embaixo os ventrículos. Quando nós ficamos muito contraídos, ou por raiva ou por tristeza, as artérias também elas se fecham. Mas quando estamos aceitando a realidade, então vai funcionar de uma forma bem saudável, vai levar o sangue para todo o corpo e vamos ter uma vida mais longa também. Então, a pessoa que tem muita raiva, muita soberba, muita inveja, ele não tem uma atitude assim de contração, ele se contrai. Então, se contraindo, o que acontece aqui no coração? O coração não funciona mais naquele movimento, né, de pulsação. Faz uma angina, pode fazer um infarto, pode fazer uma arritmia, um bloqueio. E às vezes, em casos extremos, quando faz esse bloqueio, precisa um marca-passo, porque a pessoa não está aceitando a energia escalar que já existe. Eu acho interessante colocar, Dr. Kepp, que a energia escalar, ela é energia, ela é ação. A palavra energia significa ação. E que ação é essa? É uma ação complementar de pulsação. A energia por si, ela fica pulsando o tempo todo. E o coração é o órgão que recebe essa energia. Então, por exemplo, se eu estou sentindo amor, afeto, estou numa atitude em acordo com a realidade, meu coração vai estar em ressonância com essa energia, porque eu estou sintonizado com essa energia. Então, o coração funciona bem, porque o coração foi feito para pulsar. Então, ele está em ressonância com a energia pulsante do ambiente. Se eu me contraio, como o Dr. Kepp estava explicando, eu entro na patologia, o coração se contrai, ele perde esse movimento, ele não recebe energia, então ele vai se deteriorando, e aí vem as doenças cardíacas, de todos os tipos que a gente conhece. Então, a saúde do coração depende muito mais da atitude psíquica do que do órgão em si. Ele vai simplesmente ser um receptáculo do que minha mente está captando. Se eu estou pensando bem, eu capto energia, ele funciona bem. Se eu estou pensando mal, eu não capto energia e ele não funciona direito e morre. Veja, um sangue menos pior, né? Porque praticamente não existe nenhum sangue que não mostre defeitos. Então, um sangue menos pior, veja, os glóbulos vermelhos, né? Esses glóbulos aí são vermelhos, então funcionam assim adequadamente, mas de acordo com o que a pessoa sente, pensa, de acordo com a bondade da pessoa, que funciona bem, né? Então, se o indivíduo é bom, ele tem um organismo bom. Se ele é raivoso, se ele tem raiva, ele já tem um organismo ruim, porque o sangue, sabe, tem uma questão muito assim interessante. Bom, essa fui eu que descobri, e eu acredito que o que eu sei nesse sentido é o que é certo. O sangue não tem bacilos e bactérias, como fala, assim como se fosse germezinhos, né, que entram no corpo e vão no sangue. O sangue, ele tem ondas. Ondas boas ou ondas más? Se ele tem ondas boas, então ele funciona bem. Se ele tem ondas más, então aí entra, né? A doutora pode falar as doenças, né?
além de infarto, né? Infarto do miocárdio, o que mais? Entra essa deformação, né, dos energinos, e essa deformação vai levar à inflamação, a infecções e a outras manifestações que nós vemos no consultório. Então, todos os problemas começam a partir do sentimento ruim da pessoa. Se a pessoa tem um sentimento ruim, já atinge, né, o órgão, o coração, que é o órgão do sentimento básico, e aí atinge o corpo todo. Até a próxima. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil, que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das Faculdades Trilógicas, Kepp e Pacheco.